Olá, eu sou o Dr. Henrique Sabino, médico otorrinolaringologista, e gostaria de falar um pouco com vocês a respeito de um assunto extremamente comum no dia a dia, não apenas do médico otorrino, mas também do médico generalista, ou de atenção básica, as sinusites. Vamos conversar um pouco sobre as definições, os aspectos anatômicos, histológicos, fisiopatológicos das sinusites. O termo correto a ser empregado é rinocinusite, uma vez que virtualmente todo o processo inflamatório dos seios paranasais é decorrente de um processo inflamatório prévio do nariz. Hoje daremos ênfase em rinocinusite aguda. Sendo assim, a rinocinusite corresponde a um processo inflamatório localizado nas cavidades nasais e nos seios paranasais. Localizados ao redor das fossas nasais, possuímos os seios maxilares, frontais, etimoidais e esfenoidais, que se comunicam com as fossas nasais através dos ósseos dos seios. As fossas nasais e os seios paranasais são responsáveis pela purificação, aquecimento e umidificação do ar que entra no trato respiratório, para proporcionar otimização das trocas gasosas que ocorrerão nos alvéolos pulmonares. Para que isso ocorra, o epitélio nasosinusal, que é de padrão pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, com células caliciformes, possui mecanismos passivos e ativos contra possíveis agentes agressores do ambiente. O muco nasal é produzido pelas células caliciformes e a sua produção é regulada pelo sistema parasimpático. Ele faz com que partículas presentes no ar fiquem aderidas e sejam removidas pela movimentação ciliar. O muco apresenta duas camadas distintas, a mais superficial, denominada fase gel, mais viscosa, e a mais profunda, fase sol, mais fluida. Os cílios se movimentam livremente na fase sol, tocando a fase gel em movimentos unidirecionais e sincronizados pelo trato nasal. Esta sincronia é chamada metacronia. Partículas alergênicas, ao entrar em contato com o epitélio, desencadeiam uma reação inflamatória mediada por IgE e consequente degranulação de mastócitos, com liberação de histamina. Ocorre então edema da mucosa e extravasamento desse edema, alterando as propriedades do muco. Isso reflete sintomatologicamente em obstrução nasal, coriza e espirros. Estudos recentes demonstraram que quadros alérgicos nasais aumentam a expressão de moléculas de adesão para vírus, conhecidas como ICAM1. Portanto, quadros alérgicos podem predispor a consequentes infecções virais. Infecções virais causam destruição do epitélio, promovendo lesões ciliares, dissincronia da movimentação ciliar e redução do clearance de muco, assim como o edema da mucosa nasal. A estase de secreção nasal e edema do tecido levam à obstrução dos ósseos de drenagem dos seios, da face e acúmulo da secreção dentro dos seios paranasais, ocorrendo então infecção bacteriana sobreposta. Instala-se então um quadro de rinocinusite aguda bacteriana, caracterizado por sintomas de congestão nasal, secreção nasal, descarga nasal posterior, dor ou pressão facial e hiposmia. Também pode vir associado com tosse, halitose, dor nos dentes, otalgia e febre. Apesar de algumas variações entre os consensos de otorrinolaringologia, como o europeu, o EPOS 2012 e o consenso americano de 2016, de maneira geral, orienta-se que há diagnóstico de rinocinusite aguda bacteriana quando ocorre duração maior de 7 a 10 dias com piora dos sintomas após um quadro inicial de melhora, chamado double sickening. Sintomas severos, particularmente de dor maxilar ou nos dentes, secreção purulenta na rinoscopia e alterações laboratoriais, como elevação da velocidade de hemossedimentação VHS ou de proteína C reativa ou PCR. É importante ainda frisarmos uma afirmação que é feita corriqueiramente por pacientes de forma errônea. Doutor, tenho sinusite. Isso está errado. Seria o mesmo que dizer, doutor, tenho resfriado. Você não tem uma rinocinusite aguda, você está com rinocinusite aguda.
por ser um quadro autolimitado e tratável, com resolução completa. Só relembrando que este é o quadro típico de rinocinusite aguda. Quando um quadro de inflamação nasocinusal com sintomas que durem por mais de 3 meses, classificamos como rinocinusite crônica, que por sua vez tem causas e fisiopatogenias distintas da rinocinusite aguda. Porém, este vai ser tema para conversas futuras. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!